Olá, tudo bem? Como é que você está? Você já percebeu que está se afastando de alguém? Seja bem-vindo ao Só Mais um Café. Hoje eu quero dividir com você a história que é retratada em Lucas 22, do 1 até o 38 aproximadamente, que vai contar a história de Jesus quando ele se senta à mesa com os seus 12 discípulos. Ali era o momento final, porque Jesus sabia que depois daquele momento, daquela comunhão que ele teve com seus discípulos, ele ia ser entregue, ele ia ser morto e ele não ia ter outra oportunidade. Mas teve uma coisa que chamou minha atenção, o comportamento de Judas. Judas, quando ele decide entregar Jesus por 30 moedas de prata, ele muda de comportamento. O comportamento de Judas é um retrato daquilo que talvez você esteja vivendo. Quantos de nós, muitas das vezes, começa a se afastar de alguém, a se afastar de um amigo, a se afastar de uma pessoa mais próxima. E Judas, a partir do momento que ele decide entregar Jesus por 30 moedas de prata, ele também se afasta de Jesus. Ele se afasta dos seus 11 amigos que estavam ali com ele, porque certamente ele ficou com vergonha, ficou com medo de ser descoberto. Então, seu comportamento foi de deixar ele mais retraído, um pouco mais afastado. E muitas das vezes você pode estar também se afastando de algum amigo. E aí pensando, achando, acreditando que o amigo se afastou de você. E a Bíblia vai retratar que Jesus em nenhum momento mudou o comportamento dele com Judas. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele sabia que Judas tinha trocado ele por 30 moedas de prata. Ele sabia das coisas que iam vir a partir de uma atitude de Judas, mas ele permaneceu igual. Ele não destratou Judas, ele não tratou Judas diferente, ele manteve o mesmo ritmo, assim como ele fazia com os outros. E às vezes, nós quando percebemos que alguém se afastou de nós, o que nós fazemos? Nós simplesmente se afasta também. E aí vai acontecendo uma quebra de vínculo, porque um se afasta do lado, o outro se afasta do outro lado. E quando foi ver, já se afastou ao ponto de não ter mais a proximidade da amizade ter quebrado, do vínculo ter quebrado. E cada um tá no seu canto, ninguém sabe mais nada de ninguém. E aí você vai se afastando e você em nenhum momento deu oportunidade de entender o que estava acontecendo. Isso Jesus faz à mesa. Jesus, ele dá oportunidade para Judas falar a verdade. Ele dá oportunidade para Judas falar, olha, eu tomei uma decisão errada e agora? Não. Jesus, ele dando oportunidade, Judas acreditou que a decisão dele era correta. E com isso fez com que ele se afastasse do mestre, que ele se afastasse daquilo que o Senhor tinha para ele. E talvez você esteja nesse momento de que sentiu que alguém se afastou de você, sentiu que tem alguém diferente e você está se afastando. E na verdade o outro nem sabe o que aconteceu, porque Jesus sabia o que tinha acontecido, mas os discípulos não sabiam que Judas ia trair Jesus. E mesmo assim, Judas se afastou dos discípulos. E você se afastou de alguém, mas você não teve a oportunidade de conversar, ou você nem sequer tentou conversar, você também se afastou e talvez a outra pessoa do lado nem está sabendo do que está acontecendo, não percebeu que ela acabou causando ali sem perceber a sensação de que está afastado de você.
E isso foi quebrando laços. E talvez essa sensação pode ser com o irmão, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu grupo da faculdade, pode ser com o seu melhor amigo, com seus filhos, com seus pais, pode ser com o seu cônjuge também, que você sente, nossa, você pensa, estou sentindo ele ou ela tão afastado de mim, na verdade é você que está se afastando. Porque uma coisa é importante nessa história, Judas se afastou porque ele mudou de objetivo. No meio do caminho, ele tomou uma outra decisão. Isso não significa que você não possa mudar de objetivo, mudar de decisão, trocar. Tá tudo bem você trocar de objetivo, mudar, não quero mais, eu quero aquilo, mas desde que esse objetivo não afaste você das pessoas que você ama, que não deixe aquela sensação de afastamento e de isolamento, porque se a mudança de objetivo que você tem hoje está te deixando com a sensação de que você está sozinho, de que você está isolado, de que as pessoas se afastaram de você, é importante você rever. Será que as pessoas mesmo que se afastaram ou você que se afastou? Porque muitas das vezes você se afastou porque você acredita que a decisão que você tomou o outro não vai apoiar. Então, com medo de ser talvez apontado, criticado, ou de não ter o apoio suficiente, fez com que você se afastou. E aí eu sugiro para você de você fazer uma autoanálise, olha para dentro de você e se pergunta, será que a pessoa que eu estou sentindo que está afastada de mim é ela mesmo, é ele mesmo ou é eu que me afastei? E quando eu me afasto, eu me sinto só, me sinto isolada, a pessoa manda mensagem e eu não quero mais responder, eu encontro às vezes em algum lugar, dentro do shopping ou de algum lugar, finjo que não conheço ou disfarço para não dar de cara, porque Judas se escondeu, Judas se afastou, porque ele teve medo que descobrissem que ele tinha entregado a Jesus, que ele tinha feito uma aliança com os sacerdotes, com os inimigos de Cristo. E talvez você só está precisando olhar para dentro de você e analisar se você se afastou porque teve alguma questão que é sua, ou se de fato foi o outro que se afastou. E que se você percebeu que o outro afastou de você, que se você já olhou para dentro e se analisou, olha, não tem nenhum sinal de que é uma coisa minha, chama o outro para conversar. Se é importante para você, se você está sentindo falta, se você fica ruminando isso durante o dia, durante a noite, às vezes tira a sua noite de sono, porque você está ruminando o afastamento de alguém, significa que esse alguém é especial para você. Significa que esse alguém é importante para você. Vá lá, chama, conversa. Não deixa ficar da forma que está, porque o maior erro de Judas foi não chamar Jesus para conversar. Só que quando ele percebeu isso, já era tarde demais. Já não tinha mais o que fazer. O mestre já estava morto. Então que você não espere que a sua amizade morra, que seu relacionamento morra, para que você volte a se aproximar, volte a ficar perto de quem você ama. Muitas das vezes nos afastamos do outro porque nós não conseguimos olhar para nós mesmos e vai gerando afastamento. Eu não sei de quem você se afastou, de quem você sente que está afastado. De uma coisa eu tenho certeza, que se você estiver sentindo falta, se isso estiver te gerando um incômodo, um desconforto, significa que você tem uma oportunidade de sanar essa angústia, essa ausência de sono, esse vínculo que foi pausado antes que ele fique de fato quebrado. Não se afaste das pessoas que você ama. Se tem alguma coisa que você percebe que não está legal, senta, converse, resolva, mas não se afaste, porque o afastamento gera quebra de vínculo, de aproximação, de amor, de acolhimento, e passa tão rápido que
quando você for ver, não existe. Não vai restar mais nada, além de uma dor da saudade ou uma dor do arrependimento. Por que que você permitiu que essa pessoa ou que você ficasse tão longe de alguém que é tão importante para você? E sabe que quando Jesus ele é traído por Judas, ficou uma grande lição de que Judas não traiu só Jesus, ele traiu a ele mesmo, porque ele acreditou que aquilo que ele estava fazendo, que a decisão que ele tomou, que a escolha que ele teve de entregar Jesus e de se afastar de Jesus e dos seus amigos discípulos, foi a melhor decisão. Ele traiu ele mesmo. Não traia você. Não se esqueça, se esta mensagem fez sentido para você, falou com você e você conhece alguém que você gostaria de também de estar dividindo esta mensagem, não se esqueça de compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal. Um grande beijo no seu coração e vem para Jesus.